A chuva começa a cair e Noé e sua família entram na arca. Deus fecha a porta da arca e todos ficam espantados. Na cidade, o povo festejava, pois pensava que era somente uma chuva passageira. No mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Eu nunca tive ou terei prazer na morte do ímpio, mesmo que este me abandone. Noé e sua família estão dentro da arca, e as mulheres dos filhos de Noé estão muito assustadas. Mas Noé fala que vai ficar tudo bem. Na cidade, o povo começa a perceber que não era apenas uma chuva passageira, e todos ficam muito assustados. Todos vão falar com Veno, pai de Talha, e ele fala para eles subirem para as montanhas para matar Noé e tomar a arca, e todos saem para as montanhas. Muitas pessoas acabam sendo mortas ao tentar chegar nas montanhas. O povo da cidade chega na arca e tentam arrombar a porta, à força. Toda a família de Noé fica muito assustada. O povo continua tentando abrir a porta, mas a porta não abre. As águas chegam na arca e ela começa a flutuar. Tali fica muito assustada. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. E fiz soprar um vento sobre a terra, e as águas se aquietaram. Noé e sua família cuidam dos animais. A arca para em um cume de um monte. Cã e Talha querem sair da arca, mas Noé não deixa, pois não sabia se as águas já tinham baixado. Então Noé solta um corvo e ele volta. Depois de alguns dias, Noé manda uma pomba. Depois de um tempo, a pomba volta, mas Noé diz que a pomba não tinha encontrado terra e que eles deveriam esperar um pouco mais. 7 dias se passaram e Noé manda outra pomba, e ela volta com um ramo de folhas no bico. No segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Noé chega e fala que ainda não era a hora de sair. Tali então começa a arrumar confusão com a mulher de Sem. Noé pede para elas pararem de brigar e que só iriam sair quando a terra estivesse totalmente seca. Sai da arca com a sua mulher, os teus filhos e as mulheres de teus filhos. A porta da arca se abre e Noé sai com sua família. Todos ficam muito felizes. Os filhos de Noé tiram os animais da arca. Assim como Abel, Noé edificou um altar para mim e ofereceu um holocausto tão agradável que eu pude sentir seu suave cheiro. Por isso, disse em meu coração: não voltarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do seu coração é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão. Noé edifica um altar a Deus e o adora. Eu estabeleci uma aliança com Noé e seus filhos e toda a sua descendência. Não será destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Este é o sinal da minha aliança, eterna com vocês, o meu arco que ponho nas nuvens. Toda vez que as nuvens vierem sobre a terra, ele aparecerá, e eu me lembrarei desta minha aliança. Todos ficaram maravilhados com o arco-íris no céu. Noé começa a beber vinho e diz que estava muito bom. Noé começa a ficar bem estranho. Noé tira suas roupas e deita no chão. A mulher de Noé pede para Cã, seu filho, ir chamar seu pai, pois estava muito preocupada. Cã começa a procurar seu pai na vinha e encontra Noé dormindo no chão. Cã acha a cena muito engraçada. Cã volta e fala para seus irmãos o que tinha visto, enquanto ria muito. Cã e seus irmãos vão ajudar seu pai, mas Cã continuava rindo de seu pai. Mas seus irmãos dizem que rir do pai naquele estado era errado, mas Cã não dá ouvidos
e continua e diz: "Mas que chatice!" e sai da presença de seus irmãos. Amanhece, Noé acorda e se lembra do que tinha feito e fica muito triste. Noé chega em casa e seus filhos dizem o que tinha acontecido, e Cã fala tudo o que sentia e maltrata o seu pai. Noé amaldiçoa Cã dizendo que toda a descendência de Cã seria servos da descendência de seus irmãos. Cã fala para sua mãe que ele e sua família iriam morar bem longe de seus pais. Cã e seus descendentes se afastaram de mim e tiveram prazer na iniquidade, como foi o caso de Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Nimrod foi valente caçador nas terras de Shinear, mas achou que poderia unificar o mundo contra mim e edificar uma torre, cujo cume tocaria nos céus. Ele tinha tudo para ser também um grande líder, mas como às vezes o homem não sabe lidar com seu potencial, sua história não teve o fim que eu queria. Nimrod estava caçando, quando houve o barulho que parecia ser um grande animal. Era um leopardo. Nimrod olha para sua lança, que estava mesmo ao seu lado, e olha novamente para o leopardo. Quando o leopardo estava prestes a atacar, Nimrod pega sua lança e acerta o leopardo. Os descendentes de Cã, Sem e Jafé foram morar num vale na terra de Shinear, e todos falavam a mesma língua. Mas a união sem restrição é extremamente perigosa. Nimrod chega na cidade com sua caça, e todos ficam muito felizes ao ver Nimrod. Todos elogiam Nimrod por ser um ótimo caçador. Nimrod abraça seu primo, pois ele tinha o ensinado a caçar. Na cidade, todos falam sobre Nimrod. Na cidade de Shinear começa uma competição para ver quem era o melhor caçador da cidade. Todos os homens saem para caçar. Tarsis chega com seu animal. Depois vão chegando os outros homens. E por último, Nimrod com um grande animal em suas costas. Nimrod chega na cidade com o animal que tinha caçado, e todos ficam muito impressionados e felizes. Quem enaltece seu próximo, arma-lhe uma cilada, porque o leva a pensar que é maior do que realmente é. Enquanto para subir ao meu monte não pode ter mãos sujas, coração impuro e alma entregue à vaidade. Nimrod vai ver Liba, uma moça da cidade, que não gostava dele. Nimrod pergunta se ele tinha feito algo de mal para ela não gostar dele. Liba responde que ele era muito vaidoso e que ela não gostava disso. Nimrod vê um pássaro e sai atrás dele, tentando caçá-lo. O pássaro voa para uma montanha e Nimrod vai atrás dele. Quando chega no cume da montanha, Nimrod olha para baixo e fala que gostava daquela visão e que também gostava de ver todos pequenos. Nimrod tem uma ideia e desce da montanha. Alguns dias depois, Nimrod se reúne com várias pessoas e conta sobre sua ideia, que ele queria construir uma torre tão alta que conseguiria rasgar os céus. De início, ninguém concordou, mas Nimrod continua falando até conseguir mudar a opinião de todos. E no final, todos apoiam a construção da torre, menos Gomer, seu primo. Alguns dias depois, Nimrod conta para todos da cidade sobre a torre, e todos apoiam a sua ideia. Gomer, quando chega em casa, fica muito chateado com o que Nimrod tinha feito, pois, para ele, a torre era uma afronta a Deus. Nimrod faz uma reunião com todos, para decidirem as estruturas da torre, o material a usar e várias outras coisas. Uma torre para chegar até o céu? Se tão somente eles quisessem se aproximar, mas na verdade, quando o homem está longe de mim, o que ele realmente quer é o meu lugar. Nimrod sai para outras cidades, falando sobre a torre, para recrutar pessoas para ajudar na construção. Várias pessoas chegam na cidade para ajudar na construção da torre. A união nem sempre é para ajudar. Por vezes, seu principal objetivo é separar e afastar as pessoas, como foi no caso dessa torre, erguida para chegar no topo dos céus e assim dominar o mundo. Nimrod começa a construção da torre, com a ajuda dos homens que ele tinha recrutado. Gomer vai até a construção da torre e começa a falar para pararem a construção,
pois só iria afastá-los de Deus. Mas ninguém o ouve, e a construção continua. O tempo passou, as pessoas também passaram, e outras se propuseram a tomar o lugar de liderança. Mas aquela união só afastava cada vez mais de mim. Então eu desci para ver a cidade e a torre que elas edificaram. O povo era um só, e todos falavam a mesma língua. E se continuassem assim, não haveria restrição para tudo o que tentassem fazer. De repente, o céu escurece e todos ficam muito assustados. Depois de um tempo, o céu volta ao normal. Mas todas as pessoas estavam com uma fala diferente do normal. E todos ficam muito confusos. Todos saem da cidade. E foi assim que os homens se espalharam sobre toda a face da terra. E cessaram de edificar a cidade. Por isso, ela se chamou Babel, porque ali eu confundi a língua de toda a terra. O tempo passou. Aqueles povos edificaram outras cidades. E como se a distância de mim não fosse o suficiente, começaram a me substituir por deuses de pedra. Mas, dos descendentes de Sem, nasceu Terá, que gerou Abrão. Abrão tomou Sarai como esposa. Estavam muito tempo casados e eram felizes, mesmo Sarai não tendo gerado nenhum filho. E desse casal eu me agradei. Mas, para você entender melhor a minha escolha, precisa antes conhecer a sua terra, sua parentela e a casa de seus pais. Terá chega em Ur e fica maravilhado com tudo aquilo que vê. De repente, o rei passa pela cidade e Terá fica extremamente impressionado. Nade mostra toda a cidade para Terá e Amate. Anoitece e Terá e Amate vão para o palácio. Nade chega e todos ficam impressionados com a sua beleza. Nade faz uma apresentação para os deuses e todos ficam cativados, inclusive Terá. Nade entrega um ídolo de presente para Terá, para sua proteção. Terá se apresenta para o rei e a rainha. Terá e Amate saem do palácio e Amate quer que Terá se livre daquela estatueta que Nade lhe havia dado. Terá diz que iria se livrar dela quando saíssem da cidade. Terá e Amate chegam em casa e começam a conversar. Amanhece e Nade fala para Terá que gostava dele e que era para ele esperar o tempo do sacerdócio dela acabar, para eles poderem se casar. Então, Nade sai. Sabe o que acontece quando a ganância toma controle? Quanto mais você tem, menos você é. Terá e Amate se mudam para sua casa nova. Anoitece e Terá e Amate se lembram do dia em que Terá pediu Amate em casamento para o pai dela. O pai de Amate não queria os deixar se casarem, pois o nome Terá significa atraso. Mas Terá prometeu que iria dar uma vida ótima para Amate. Eles conversam sobre o que esperavam de seu filho. Amanhece e Amate entra em trabalho de parto. O bebê nasce e Terá fica muito feliz. Terá mostra seu filho para todos. Este sim eu escolhi para ser meu amigo e minha testemunha na terra, e todos olharão para ele. Terá vai dar uma oferta aos deuses pelo nascimento de seu filho. E Nade aparece e diz a Terá que queria ser somente dele. O sacerdote vai até Amate e fala que agradecia as ofertas que Terá havia dado. Amate não sabia de nada e fica muito espantada. Anoitece e Terá vai falar com Amate e ela fala que já sabia das ofertas que ele havia oferecido no templo. Terá e Amate começam a brigar. Amate fica extremamente triste com Terá. Cada um é tentado pelos seus próprios maus e desejos, e depois de concebido, dão à luz ao pecado. Terá é convidado para uma recepção no palácio. Amate não quer ir, mas Terá a obriga. Anoitece e Terá chega na festa. Amate é confundido com uma serva, e isso a deixa muito triste. Nade chega perto de Amate e as duas conversam por um tempo, mas logo Nade sai. Nade vai conversar com Terá
e ele fala que tinha tido um desentendimento com Amate, mas ele estava arrependido. Nade fala com Terá que ele precisava ser livre para ser feliz. Amate sai à procura de Terá. O sacerdote vai à casa de Terá para deixar uma entrega, mas ele não estava em casa. Então Amate vai entregar a encomenda para Terá. Quando Amate chega na oficina, Terá não estava lá. Amate abre a porta de um quarto e lá dentro estava Terá e Nade, prestes a se deitar. Amate fica sem reação, muito triste. Amate fala que iria contar tudo para o sumo sacerdote, que Nade estava se deitando com outro homem antes do seu tempo do sacerdócio acabar. Então Amate sai. Terá sai correndo atrás de Amate e a convence de não contar nada. Amate vai para casa e começa a chorar muito. Amate diz que não sabia se não iria dizer nada sobre o caso de Nade e Terá. Amanhece e Terá sai para trabalhar e diz que Amate deveria pensar bem antes de tomar qualquer atitude precipitada. Nade vai falar com Terá e Terá diz que Amate não ia falar nada. Nade quer se casar com Terá e diz que ele precisava contar sobre o seu casamento para Amate. Terá fala que era para eles esperarem mais algum tempo, mas Nade diz que se ele não se casasse com ela, ela iria acabar com a vida de Terá. Terá chega em casa e começa uma conversa com Amate. Nade chega e Terá fala que queria se casar com Nade. Amate fica muito espantada e triste e não aceita. Mas Terá diz que em Ur ele tinha o direito de ter outras esposas e que não precisava da aprovação dela. Amate diz que eles se mereciam e que era para eles se casarem. Mas, após essa conversa, Amate fica extremamente triste. Quando o homem é desleal à sua própria companheira, mulher da sua mocidade, também é desleal a mim. Vigie o seu espírito, para não praticar a deslealdade. Amanhece e Terá fala para Amate que agradecia por ela ter apoiado seu casamento com Nade. Amate e Nade conversam e Amate fala tudo o que sentia para Nade. As duas começam a discutir, mas Amate mantém a calma e mostra para Nade que é muito mais leal que ela. O pai de Danina vai falar com Terá que sua filha estava grávida dele. Terá diz que iria cuidar de Danina e de seu bebê. Danina estava bêbada e conta para Amate que Terá era o pai do filho dela. Amate sai da casa de Danina muito triste e sem destino. Então, Amate estava andando na rua, muito triste, em saber que Terá tinha traído ela mais uma vez. Nade e Terá se casam. Amate continuava na rua e na chuva, quando de repente alguém a empurra e ela cai no rio e começa a se afogar. Abrão e seu irmão estavam brincando na rua, quando vem sua mãe na água. Arão vai buscar ajuda. Várias pessoas vão ajudar Amate a sair do canal de água. Após algum tempo, Amate é salva. Amate chega em casa e agradece seus filhos. Terá chega em casa e conversa com Amate. Abrão e Arão crescem. Sarai conversava com Adália sobre quanto gostava de Abrão. Anoitece e Abrão bate na porta da casa de Sarai e pede para seus pais para poder falar com Sarai. Abrão pede Sarai em casamento e Sarai aceita e toda a família fica muito feliz. Sarai não consegue dormir de tanta felicidade. Então, ela sai do quarto. Enquanto andava, ouve seus pais falando. Ela escuta que era filha de Terá e fica muito chocada e confusa. Amanhece e Sarai estava muito estranha. A mãe de Sarai pergunta se estava tudo bem e ela responde que sim e sai. Abrão fala para seu pai que tinha pedido a moça de quem ele gostava em casamento. Terá pergunta:
quem era a felizada. Abrão responde que era Sarai, e Terá fica espantado. Terá fala que não ia deixar Abrão se casar com Sarai, pois ela não tinha nada a oferecer a seu filho. Após falar, Terá sai. Sarai estava falando com Adália e fala para ela o que tinha ouvido noite passada. Arã chega e ouve o que Sarai dizia. Ele leva Sarai para conversar com Terá. Arã pergunta para Terá se Sarai era filha dele. Terá pergunta onde ele tinha ouvido isso, e Arã responde que Sarai disse que tinha ouvido sua mãe e seu pai conversar na noite passada. Terá fala para Sarai que não era porque seu primogênito tinha lhe pedido em casamento que ela podia ir tirar satisfação com ele de uma coisa que ela não sabia. Após Terá falar, ele sai. Sarai também sai e começa a chorar. Abraão aparece e acalma Sarai e explica tudo para ela. Sarai e Abrão vão até a oficina de Terá. Abraão sai e deixa Sarai junto com seu pai. Terá conta o que tinha acontecido entre ele e Danina e explica tudo o que havia acontecido para Sarai, que não permitiu Sarai ficar com ele porque Nade não deixava. Sarai e Terá conversam e acertam as coisas. Terá e Sarai se abraçam. Terá pergunta para Sarai se ela o perdoava, mas Sarai sai em silêncio. Abraão e Sarai vão passear, e quando conversavam, eles se beijam. Abrão pede para Terá se podia se casar com Sarai, mas Terá continua sem deixar. Abrão vai para casa muito triste. Amate tenta saber por que Abrão estava chateado, mas Abrão não fala. Ele apenas diz que se era para seguir os princípios que sua mãe lhe havia ensinado, ele teria que lidar com as consequências. Sua mãe aceita que Abrão não queria falar sobre o assunto. Terá fala com Amate e ela percebe por que Abrão estava tão chateado noite passada. Terá pede para Amate se ela conseguiria fazer Abrão mudar de ideia, mas ela não quer. Terá fala que se era assim, ele teria que se afastar dela também. Pessoas da cidade começam a pedir comida para Arã, mas ele não quer dar os grãos. Então as pessoas invadem e começam a pegar tudo. Enquanto o homem pegava os grãos, Arã aparece e começa a bater nele. Então o homem acerta Arã com uma faca e foge. Terá chega, mas Arã morre. Abrão chega em casa e conta para Amate que Arã estava morto, e ela fica muito triste. Terá chega em casa e chora muito a morte de seu filho. Anoitece e Nade leva mulheres para preparar o corpo de Arã, mas Terá não deixa e manda todas saírem. Apesar da morte ser inevitável, a maioria não sabe lidar com ela. Há quem pense que ela só virá certa idade, ou que virá primeiro para seus pais. E há quem prefira nunca pensar nela, mas a morte continua sendo inevitável. O sábio, porém, se prepara para o que vem depois dela. Terá fala para Amate que ela não merecia ele e que ela tinha perdido seu filho por culpa dele, mas Amate diz que não culpava por isso, mas Terá continua se culpando. Amate fala que eles tinham de ficar juntos para superar aquele momento. Abrão fala que gostaria muito que Terá fosse no seu casamento. Terá, para surpresa de todos, responde que iria realizar o casamento de Abrão, e todos ficam muito felizes. Abrão e Sarai se casam. Assim como o noivo se alegra com sua noiva, eu me alegro também. Afinal, o casamento de um homem com uma mulher representa o relacionamento que eu quero ter com